Bom, saudações a todos. Nessa aula de hoje, de Fundamentos de Sistemas de Informação, nós iremos falar sobre o tópico de evolução do software, ok? Vamos falar sobre evolução de software, né, dos softwares, e também falar sobre os sistemas de SGI, tá? Os sistemas de SGI são exatamente os sistemas de gestão integrada, tá ok? Então, esse é o tópico, são os tópicos que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, que é a aula 7. Então, vamos lá. Bom, primeiramente aqui, pessoal, está constando um gráfico, tá? Um gráfico que ele demonstra como aconteceu, né? Como aconteceu aí a evolução do software desde os primórdios até os dias, digamos, até os dias mais atuais, tá? Bom, então olha só, pessoal, pegando aqui esse gráfico, né, começando a falar aqui sobre o período, né, pessoal, a década de 1950, tá? Vamos dizer que são os primeiros anos, né? São os primeiros anos aqui na evolução do software, ok? Nessa época, pessoal, apareceram os softwares que nós denominamos de orientação em batch, tá? Não sei se o pessoal já ouviu falar do processamento em batch, né? O processamento em batch, inclusive, ele era utilizado até os dias atuais. Isso, Matheus. É o que a gente chama de processamento em lote. Exatamente, Matheus. Inclusive, até a década de 80, um pouco da década de 90, o processamento em lote ainda era utilizado, né? Para quem chegou a trabalhar um pouquinho com o sistema operacional MS-DOS, o processamento em lote era exatamente aqueles programas que a gente chama de programas de processamento em lote ou programas em batch, tá? Inclusive eu coloquei aqui no chat para vocês, tá? Não sei se alguém chegou a fazer programação em batch, né? Mas até a década de 80 e 90 o pessoal ainda usava bastante a programação em batch, né? Ou processamento em lote. Basicamente, o que era processamento em lote, pessoal, em batch? Você criava um arquivo, né, um programa, lá no seu MS-DOS, onde você colocava uma série de comandos do próprio MS-DOS e você podia deixar esse programa processando em lote, né? E esse processamento em lote, né, pessoal, se você quisesse, você poderia deixar esse programa em lote rodando a noite inteira, né? Então você deixava o programa rodando a madrugada inteira, a noite toda, dia seguinte você vinha, né, no seu terminal, na sua máquina, e aí você iria ver o resultado, para ver se o processamento foi feito adequadamente ou não, tá ok? Não sei se o pessoal sabia, mas o processamento em lote, ele é utilizado ainda até os dias atuais, tá? Nos dias atuais ele ainda é bastante utilizado, tá? Principalmente, pessoal, no sistema operacional Linux, tá ok? Não sei se o pessoal já ouviu falar na linguagem de programação, estou colocando aqui no chat, a linguagem de programação Shell Script, né? Então, para Linux, pessoal, a gente ainda trabalha muito com processamento em lote, tá? Onde, por exemplo, nós podemos criar um programa em lote, tá? Por exemplo, quando eu quero trabalhar com a parte de backup, tá? Por exemplo, eu quero criar um programa para fazer backup, né? Eu deixo aquele backup rodando a noite inteira e no dia seguinte eu vou ver o resultado para ver se aquele backup foi feito corretamente, ok? Então, até os dias atuais, o processamento em batch, o processamento em lote, ainda é utilizado particularmente em sistemas, né? No sistema operacional Linux, ok? Que mais, pessoal, aqui nesse gráfico aqui? Aqui nesse gráfico, ainda na década de 50, né? A gente pode dizer que os softwares, eles ainda tinham a distribuição limitada. O que é isso, pessoal? Nessa época, ainda não existia o conceito de software comercial, né? Então, computação naquela época, pessoal, era somente computação de larga escala, de grande porte, né? Quem tinha computador naquela época eram as universidades, o exército, né? As grandes empresas, né? Então, a distribuição de software, pessoal, software comercial naquela época, era muito limitada, não existia. Ok, pessoal?
E também nessa época, né, de 1950, o software ele era customizado. O que é isso? Por exemplo, a gente tinha um software que ele rodava para aquela plataforma, para aquele tipo de computador, né? Naquela época, pessoal, não tínhamos esse conceito de software genérico, que roda em qualquer computador, em qualquer máquina. Então, geralmente, os softwares, naquela época, eles eram desenvolvidos para um tipo de computador, para um tipo de máquina específica, tá? Então, ele era um software bem customizado para aquele tipo de máquina, ok? Não era um software geral que rodava em qualquer plataforma, ok? Então, essas aí eram algumas das características, tá? Dessa década aí, dos primeiros anos, na década de 1950. Segunda era, pessoal. Segunda era. Época mais ou menos de 1960 a 1970, tá? Nessa época, pessoal, começaram a surgir os sistemas do tipo multiusuário, tá? Começaram a surgir também os sistemas do tipo tempo real, né, pessoal, de real time, sistemas de tempo real. Nessa época também, pessoal, começou a aparecer, né, toda a conceituação e começaram a surgir os primeiros SGBDs, primeiros sistemas gerenciadores de banco de dados, tá ok? Também nessa época, né, pessoal, nessa 70, o software, ele começou a ser software. Então, um produto de software que tem todo um desenvolvido de acordo com a demanda. Tinha dado uma instabilidade mesmo, pessoal, aqui na minha rede, tinha dado uma instabilidade mesmo. Voltou? Voltou, pessoal, a rede? Melhorou um pouco? Voltou? Que realmente tinha dado uma instabilidade aqui. Tá ok, pessoal, vamos prosseguindo então. Tomara que a internet não... tá. Tá bom, vamos prosseguindo aqui, pessoal. Tomara que a internet nos ajude hoje, né? Hoje eu percebi que o tempo não tá bacana, né, pessoal? O tempo aparentemente hoje vai chover, né? Pelo menos está com essa fisionomia aí, parece que vai chover, né? Então tomara que a internet... já tá chovendo aí, Emerson. Puxa, aqui ainda não começou. Mas tomara que a internet, né, pessoal, não nos deixe na mão hoje, né? Aí já tá chovendo também, pessoal? Matheus, certo. Então vamos lá, pessoal, vamos prosseguindo aí, porque não sei, a internet né, já está dando indícios aí que talvez dê instabilidade no dia de hoje. Então vamos lá, vamos prosseguir. Que mais, pessoal? Depois aqui, terceira geração da evolução do software, né, a terceira era, ela é mais ou menos lá da década de 1980, tá ok? Nessa época, pessoal, começou a aparecer o conceito de sistemas distribuídos, né? Sistemas aí de redes de computadores, sistemas distribuídos, sistemas do tipo cliente-servidor, tá? Nessa época, pessoal, também começou a aparecer o que a gente chama de inteligência embutida. O que é inteligência embutida, pessoal? É exatamente o seguinte, é exatamente nós começarmos a inserir o chip, o microchip, né, pessoal, em outros produtos, em outras coisas do dia a dia, né? Por exemplo, eu tenho um micro-ondas que ele tem um chip embutido, né? E naquele chip embutido no micro-ondas, ele tem uma programação, né? Tem uma programação do fazer pipoca, esquentar o macarrão, né? Então ele tem um microchip embutido, tá? É o que a gente chama de uma inteligência embutida, tá? E também nessa terceira era, né, pessoal, começou a aparecer, né, o hardware de baixo custo. O que é isso, pessoal? O computador, né, o computador pessoal, começou a baratear, tá? Daqui para frente, não é? Daqui começou a aparecer exatamente o conceito de PC, né? De computador pessoal. Tudo bem? Depois, quarta geração. Começaram a aparecer sistemas desktop poderosos, né? Muito mais poderosos do que a terceira geração, né? Ou seja, o computador pessoal, né? Nessa quarta era, também apareceu o paradigma da orientação a objetos, né? A POO, a Programação Orientada a Objetos. E começou a aparecer também nessa época, pessoal, os sistemas especialistas, os sistemas inteligentes, que usavam muito mais dos conceitos da inteligência artificial. Ok?
Isso mais ou menos de 1990 para frente. Ok? Depois, pessoal, de 2000, do ano 2000 para frente, vocês sabem que o limite é o céu, né, pessoal? Depois da década de 2000 para frente, a evolução aqui foi tremenda na nossa área. Né? A nossa área, talvez não, né, pessoal? Certamente, a grande evolução da nossa área é de 2000 para frente. E quem ajudou muito nessa evolução, né, pessoal? Certamente aí foi o Steve Jobs, a Apple, né? Que veio com várias evoluções tecnológicas, né, de 2000 para cá, não é? O iPad, né, pessoal? A interface do tipo touchscreen e assim por diante, ok? Aí de 2000 para cá, né, pessoal, a gente tem aí a melhoria da www, da internet, o aparecimento de inúmeras redes sociais, né? O cloud computing, né, pessoal, que é a computação nas nuvens, né? A tecnologia do tipo touchscreen, né? A inteligência artificial, né, pessoal, que vem evoluindo tanto, né, de uns tempos, né, de uns anos para cá. O Big Data, né, pessoal? O Big Data, o Machine Learning, o aprendizado de máquina, não é? E assim por diante. Ok, pessoal? Aí daqui para frente, pessoal, vocês vão perceber que eu vou escrever um pouquinho mais em detalhes essas 4 gerações para vocês. Ok? Eu mostrei aqui para vocês nesse gráfico, tá? Essas 4 gerações da evolução do software. E daqui para frente eu vou descrever um pouco mais em detalhes cada uma dessas 4 gerações. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, brevemente aqui, pessoal. Brevemente aqui, ó. No princípio, né, até a década de 50, né, como é que é a parte de programação até a década de 50, né, mais ou menos de 1950? Bom, podemos dizer, pessoal, que nessa época, a programação do hardware era feita diretamente no hardware, né, e toda a programação necessitava ser fisicamente alterada, tá? Não sei se vocês lembram, pessoal, quando eu dei aquela aula para vocês sobre evolução, né, do hardware, sobre as 4 gerações da computação. Não sei se estão lembrados, pessoal. Quando eu mostrei para vocês as primeiras máquinas, essencialmente, elas eram todas máquinas mecânicas, não é? Exatamente algumas dessas máquinas estão aparecendo aqui nas fotos, né, pessoal? Então, as primeiras máquinas que surgiram, elas eram máquinas o quê? Mecânicas, né? Ou seja, pessoal, toda a parte de programação era feita diretamente no hardware. Então, caso fosse necessário, pessoal, fazer uma alteração na programação, a alteração tinha que ser feita diretamente no hardware, né? Então, olha o tamanho da complexidade que a gente tinha na época para poder fazer a programação, ok? E ainda, né, pessoal, podemos afirmar que cada projeto, né, aqui no segundo parágrafo, podemos afirmar que cada projeto ou finalidade, né, teria uma configuração específica do hardware. Né? Então, digamos que eu tinha um problema, que eu tinha uma determinada necessidade. Então, eu tinha que fazer toda uma configuração específica do meu hardware para resolver aquele problema, para resolver aquele modelo matemático. Ok? Então, a programação lá, pessoal, ela era feita diretamente no dispositivo. Ela era feita diretamente no hardware. Ok? Depois, o que nós temos? Aí, conforme eu salientei, né, pessoal, a gente agora vai falar um pouquinho mais sobre aquelas 4 gerações que apareceram lá naquele gráfico inicial, tá? Sobre as 4 gerações. Aqui tenho a primeira era, né, da evolução do software, que é exatamente essa geração que vem mais ou menos de 1950 até mais ou menos 1960, ok? Então vamos lá. Olha só, nessa época aqui, o desenvolvimento do software, né, o desenvolvimento do software era feito sem planejamento, não é? Até que os prazos começassem a se esgotar e os custos, né, começassem a subir abruptamente. O que é isso, pessoal? O que ele está dizendo aqui? Que nessa época, pessoal, nesse período, né, toda a parte de desenvolvimento de software,
né? Toda a parte de desenvolvimento de produtos, de software, não existia um planejamento adequado para o processo de desenvolvimento de software, tá? Então, todos esses conceitos, pessoal, de engenharia de software que a gente tem atualmente, eles não existiam naquela época, tá? Então, todo o desenvolvimento de software naquela época era feito sem grandes planejamentos, tá? Da engenharia de software. Ou seja, pessoal, naquela época tinha-se muito problema com prazos, né? Os prazos com o cronograma estourava, né? Os custos que eram definidos inicialmente, né? Os projetos realmente, os custos dos projetos, eles acabavam estourando também, né? Mas tudo por quê, pessoal? Porque faltava um planejamento maior em termos de, em se tratando da disciplina de engenharia de software, tá? Inclusive, vocês terão essa disciplina, pessoal, de software, né? Se eu não me engano, no segundo, no terceiro semestre do curso, vocês vão ter essa matéria de engenharia de software, tá? Que mais? Nessa primeira era, pessoal, também teve a orientação em BERT, o processamento em lote, né, pessoal, que eu falei agora há pouco, né? Então, para a maioria dos sistemas, então, a maioria dos sistemas que eram desenvolvidos usavam o conceito de processamento em batch, né, pessoal? Colocando de novo aqui no chat, tá? Então, a maioria dos sistemas na época usavam processamento em lote, não é? Que mais? O hardware, né, pessoal? Naquela época, o hardware, ele era um hardware do tipo, digamos, ele era um hardware monousuário, né? Ou seja, o hardware naquela época, ele executava um único programa por vez, tá? Ele não era um sistema do tipo multiprocessamento que a gente tem nos dias atuais, tá? Que mais? O software, né? O software era produzido de maneira customizada para um cliente específico. Eu também já tinha falado isso, né, pessoal, lá no gráfico. O que é isso, pessoal? Os softwares naquela época, eles eram desenvolvidos, eles eram criados, né, para rodar num tipo de máquina específica, num tipo de plataforma específica. Tá ok, pessoal? Os softwares não desenvolvidos de forma genérica, para rodar em qualquer plataforma. Geralmente eram softwares bem específicos, bem especializados, para rodar em determinado tipo de plataforma computacional. Tá ok? E ainda, pessoal, o projeto de sistemas, né, naquela época, era um processo implícito, realizado somente na cabeça do analista e do programador, e a documentação muitas vezes não existia. O que é isso, pessoal? Quer dizer que toda a parte de engenharia de software, naquela época, não era feita, né? Então, toda a parte, pessoal, de documentação do sistema, né? Toda a parte de análise e projeto de sistemas, ela não acontecia no papel, ela não acontecia na prática, tá? Ela só acontecia na cabeça do analista de sistema, só que acontecia na cabeça do programador, tá? Mas na prática não era criado qualquer tipo de documentação do sistema, do software que estava desenvolvido, do software que estava sendo projetado. Tá ok? Tudo bem? Pessoal, como é que tá o som aí? Então, tá bom? Estão acompanhando? O som aí deu uma melhorada? Sim, tá. Será, pessoal, que o fato de eu ficar com a webcam ligada influencia aí na transmissão? Ela fica sobrecarregada? Será que sobrecarrega um pouco, pessoal? Sim? Provavelmente, né, pessoal? Transmite mais dados, né? Principalmente aí se você está usando smartphone, né, pessoal? Smartphone, 3G, 4G, né? Eu ouvi falar de alguns professores que, inclusive, nem usam webcam, né, pessoal, para melhorar a performance do sistema de vocês. Eu ouvi falar que tem uns professores que nem usam a webcam, usam só o áudio, né? Melhora, pessoal? Vocês preferem que eu faça o teste? Eu acho que o Ledon também, né? Acho que o Ledon também. É, o Ludwig falou que tá no smartphone, tá tranquilo, tá normal. Eu gosto de ficar com a webcam, pessoal. Eu gosto que eu me sinto mais presente aí, mais perto de vocês com a webcam, né? Mas se vocês quiserem fazer um teste também, pessoal, depois a gente pode dar uma testada, tá? Tá normalzinho? Legal.
Então vamos seguindo, tá, pessoal? Tá bom, pessoal. Se começar a falhar, então, aí eu desligo, tá? Para ver se melhora a performance. Tá ok? Vocês deixam desligado? Entendi. Qualquer coisa eu posso desligar também, pessoal. É que eu gosto de deixar ligada, pessoal, porque parece que aumenta aí a presencialidade, né? Parece que a gente fica mais perto, fica mais próximo um dos outros. Mas tudo bem. Mas se começar a cair a performance aqui, pessoal, vocês me avisam, eu desligo, tá? Para a gente ver se melhora. Ok? Vocês me avisam, por favor. Legal. Depois, pessoal, segunda era. Mais ou menos aqui na época de 1960 e 1970. Tá? Nessa época aqui, né, os sistemas do tipo multiusuário introduziram novos conceitos em termos de interação homem-máquina. Né? Então começou a aparecer nessa época, né, pessoal, os sistemas do tipo multiusuário. Né? Lá na primeira era, na primeira geração, nós tínhamos somente os sistemas do tipo monousuário, né? Onde o usuário só conseguia executar uma tarefa por vez. Já aqui nessa segunda era, já começou-se esse conceito de multiusuário, onde nós podíamos ter vários usuários conectados simultaneamente num sistema. Ok? Nessa segunda era também, nós tivemos avanços na parte de banco de dados, tá? Começaram a surgir aí os primeiros conceitos de armazenamento de dados, banco de dados, né? E nessa época também surgiu a primeira geração dos sistemas gerenciadores de banco de dados, que a gente chama de SGBDs. Ok, pessoal? Então começaram a surgir os primeiros sistemas de banco de dados. Isso mesmo, Matheus. Olha, não seria um sistema monotarefa, monousuário? Isso mesmo, Matheus. Isso mesmo. Isso mesmo. Um sistema monotarefa, monousuário, né? Se não me engano, a gente até falou isso nas aulas anteriores, não falou, pessoal? Se não me engano, a gente falou. Teve uma aula que a gente falou isso. Sistemas onde a gente tem um usuário executando uma tarefa por vez. Exatamente. Perfeitamente, Matheus e Luan. Né? Você tem um usuário realizando uma tarefa por vez. Tá? Isso lá na primeira era. A partir da segunda era, nós já começamos a ter os sistemas do tipo multi-usuário. Ok? Bacana, pessoal. Legal. Voltando aqui. Então, nessa segunda era, começaram a surgir aí, né, os conceitos em termos de banco de dados, e também surgiu a primeira geração dos sistemas gerenciadores de banco de dados. Ok? Não sei se alguém, pessoal, alguém de vocês, não é da época de vocês, né, com certeza, mas, por exemplo, eu cheguei a trabalhar com um banco de dados, pessoal, chamado DBase. Lá na década de 80, 70, pessoal, tinha um banco de dados que era chamado DBase. Eu cheguei a trabalhar com ele e ele tinha cara de MS-DOS. Né? A cara dele era de MS-DOS, só que ele tinha umas planilhas. Ele conseguia planilhar os dados, armazenar dados. Então, era um banco de dados aí até que bacana para a época, lá na década de 80, 90. É um dos primeiros bancos aí que a gente tinha, né? E outros tantos sistemas que a gente tem aí no passado, né? Tá ok? Ainda aqui, pessoal, nessa segunda era. Na segunda era, começou a aparecer as primeiras software houses, as primeiras casas de software. O que é isso, pessoal? Software house. Software house é exatamente essas empresas que desenvolvem software para o mercado. Tá? Então, nessa época aqui, segunda, começou a aparecer as primeiras casas de software. Softwares já eram desenvolvidos para ampla distribuição. O que é isso? Nessa época, pessoal, começou-se já a desenvolver softwares para serem utilizados em vários, por exemplo, em vários estabelecimentos comerciais. Né? Eu desenvolvi um software, esse mesmo software que eu desenvolvi poderia ser utilizado, reutilizado em N empresas. Tá? E assim por diante. Nessa época aqui também, né, pessoal, foi produzido muito, né, a parte de programação para grande porte, né, programação de grande porte, ou seja, programação para sistema de mainframes,
não é? E também aqui nessa segunda era, houve o surgimento de conceitos, né, pessoal? Por exemplo, os conceitos de manutenção de software, tá? Ou seja, a partir dessa época, começou-se a se ter a preocupação em testar o software, né? Fazer teste de software, fazer manutenção de software, né? Então começou a aparecer um interesse real pela área de engenharia de software, tá ok? E também, pessoal, nessa época surgiu o que nós denominamos de crise do software, tá? O que foi, pessoal, essa crise do software? Essa crise do software, pessoal, ela é muito discutida na disciplina, na matéria de engenharia de software, ok? Mas a crise do software, pessoal, por que aconteceu a crise do software nessa época, pessoal? Exatamente porque nessa época deu-se o que a gente chama de crise. Por que uma crise? Deu um boom na parte de desenvolvimento de software, foi produzido muito software naquela época, mas os softwares que eram produzidos eram softwares de baixa qualidade, né? Então, naquela época, grande parte dos softwares que eram desenvolvidos não tinha qualidade, não usava conceitos de qualidade de software. Os projetos, grande parte, estouravam cronograma, estouravam prazo, estouravam custos. A mão de obra, pessoal, naquela época, a mão de obra era bem deficitária, a mão de obra na área de TI, né? Existia poucos profissionais de TI naquela época, né? Então tinha pouca gente que era realmente especialista na área de programação naquela época, tá? Então tudo isso, pessoal, acabou criando o que nós chamamos de crise do software naquela época, ok? Ah, com certeza, né, Jonas? A Apple e a Microsoft podem ser consideradas casas de software? Então, olha só, a Apple e a Microsoft, né, pessoal, quando elas surgiram lá nos primórdios, né, década de 70, principalmente década de 70, a Apple e a Microsoft, pessoal, elas não desenvolviam software, né? Então, assim, software, pessoal. A Microsoft, na verdade, ela cresceu muito no começo, né? Ela evoluiu muito no mercado por causa do sistema operacional que ela... Áudio tá bugado, pessoal? Tá bugando? Sim, deixa eu desligar. Tá travando. Eu desliguei aqui a minha câmera, pessoal, para ver se melhora um pouco. Desliguei agora a minha câmera. Será que melhora um pouco, pessoal? Desligando a câmera. O que vocês acham? Tá fluindo agora, melhorou, né? Tá ok. Vou prosseguindo aqui sem a câmera por enquanto, tá, pessoal? Tudo bem? Eu acho que melhora um pouco a performance da transmissão para vocês. Melhora um pouco. Vou seguindo aqui sem a câmera, tá, pessoal? Daqui a pouco eu retorno, eu ligo de novo, tá? Então aqui, pessoal, se não me engano, quem que perguntou? Foi o Jonas, né, pessoal? O Jonas questionou se a Apple e a Microsoft eram consideradas casas de software, né? O Jonas, né? Isso, Jonas. Ó, Jonas, com certeza, Jonas. A Apple e a Microsoft eram consideradas casas de software na época, né? Mas principalmente no começo, né, pessoal, quando a Apple e a Microsoft surgiram, na verdade, por exemplo, a Microsoft, pessoal, ela ganhou muito dinheiro com Windows, né? Com Windows. Windows não. Na verdade, primeiro com MS-DOS, né? Então, o primeiro sistema operacional que é o que o Windows, o primeiro sistema operacional que a Microsoft teve foi o MS-DOS, né? Então, naquela época, pessoal, a Microsoft, digamos assim, a Microsoft não era realmente uma casa de software, né? Ela não desenvolvia software para qualquer empresa. Por exemplo, uma padaria, para um estabelecimento comercial, para uma indústria, né? Naquela época, essencialmente, a Microsoft ela tinha um sistema operacional dela, ela tinha um SO, né? Talvez, né, pessoal, casa de software tem muito mais a ver com empresas que desenvolvem software para o mercado. Então, digamos, por exemplo, pessoal, o Luan. O Luan vai desenvolver uma software house dele, o Luan, tá? E na software house dele, do Luan, ele vai desenvolver e-commerce para o mercado. Entenderam, pessoal? Ele vai desenvolver sistemas de comércio eletrônico para empresas de pequeno e médio porte.
Entenderam a jogada, pessoal? Então, tudo bem, a Microsoft, né, ela foi uma grande desenvolvedora de software, mas a Microsoft, no começo, ela ganhou muito dinheiro, pessoal, com o SO, né, com o MS-DOS. Né? Então, digamos assim, a Microsoft ela não desenvolvia sistemas para pequenas empresas, pequenas, médias. Né? O objetivo dela, da Microsoft, é SO, né, pessoal? Foi o desenvolvimento do sistema operacional do MS-DOS. Ah, com certeza, viu, Luan? Foi pioneira, né? Tanto a Apple quanto a Microsoft foram pioneiras, né? Vocês já assistiram, pessoal, aquele filme, Os Piratas do Vale do Silício? Os Piratas da Informática? Aquele filme é bem legal, né, pessoal? Eu gosto daquele filme, já assisti várias vezes. Sempre que eu assisto, eu aprendo coisas novas. Gosto muito dele. E ele mostra exatamente a evolução, né, pessoal? Como surgiu a Apple e a Microsoft, concomitantemente. E antes das duas empresas, pessoal, existia a IBM no passado, né? Inclusive, a IBM era chamada de o grande irmão, né? Não sei se vocês viram isso no filme, mas a IBM era chamada de o grande irmão. Isso no filme, tá? E esse filme, pessoal, para quem não assistiu ainda, depois assiste. Esse filme tem gratuito no YouTube, viu? Tem gratuito no YouTube e em português. Para quem quiser assistir depois, pessoal, recomendo. Eu gosto bastante desse filme. Tá? Legal, pessoal. Depois aqui, o que nós temos? Continuando. Depois aqui vem, pessoal, para a terceira era. Né? Para a terceira geração. Que vem mais ou menos de 1980 até 1990. Ok? Bom, nessa época aqui, houve o aparecimento das redes globais, né? Ou seja, começou a aparecer exatamente a internet, né, pessoal? Então, o comecinho ali da década de 90, né, foi exatamente a época que surgiu a internet, né? Começou a aparecer também as comunicações digitais com de banda, né, que a gente chama de largura de banda, né? Apesar, pessoal, que eu sei que não é também da época de vocês, mas a largura de banda, ela demorou um pouquinho para surgir. Concordam comigo? A internet, quando ela surgiu, ela era tudo internet de escada, não é? Quem não lembra, né, pessoal, no Brasil, do IG, né? Lembra do IG, pessoal? Internet de escada? Era um parto para você conseguir conectar na internet, né? Você só conseguia conectar à noite, de madrugada, final de semana, né? Lembra até hoje, né, Lua? Do barulhinho do discador. Verdade. Lembra, pessoal? Depois da meia-noite era só um pulso. Era bem mais barato depois da meia-noite. Lembra do Zip Mail, pessoal? Não é da época de vocês, mas é o AOL, pelo amor de Deus, hein, Lua? O AOL, né? Aquele provedor norte-americano, né? AOL. O BOL, exatamente. Eles foram aí os primeiros e-mails gratuitos, né, pessoal, digamos assim. Né? O Zip Mail foi um dos primeiros. O Zip Mail, né? Enfim. Demorou bastante, né, pessoal, para realmente ter largura de banda, né? Para ter conexão banda larga, né? No começo, a internet era tudo de escada. Era uma dificuldade para acessar, né? E começou, né, pessoal, voltando aqui para o slide, né? Começou a ter uma crescente demanda, né? Por acesso instantâneo aos dados, né? E isso, né, pessoal, também exigiu muito esforço de programação dos desenvolvedores de software, né? Então, naquela época, pessoal, começou a surgir a necessidade de se ter muitos profissionais na área de computação, principalmente a parte de programação para a internet, né? Por quê, pessoal? Toda empresa queria ter um website naquela época, né? O Lu até está comentando aqui, né? 1 mega até era considerado rápido, né? Naquela época, né, Luan? De verdade. Então, olha só, pessoal, de acordo com o que eu estou falando aqui, ó, no slide, o que nós temos? Olha só. Naquela época, pessoal, todas as empresas queriam ter um website, né? O que hoje, o modismo hoje em dia, é app, é aplicativo. Toda empresa quer ter um app, quer ter um aplicativo.
Naquela época, pessoal, década de 90, final da década de 90, toda empresa queria ter um website, né? Queria ter um portal, queria ter um website, né? Então, nessa época aqui, pessoal, começou a se ter a demanda, uma demanda gigantesca por profissionais da área de programação para web, de programação para internet. Pessoal, ainda aqui nessa terceira era, ela foi caracterizada pelo advento e o generalizado uso de computadores pessoais, né? Ou seja, o PC, né, pessoal? Computador pessoal. O áudio está falhando ainda, pessoal? Deve ser a conexão mesmo, pessoal. A conexão aqui que não está. Tá, deixa eu fazer aqui uma. Deixa eu só tentar fazer aqui uma. Eu vou fazer uma reconexão aqui, tá, pessoal? Só um momento. Tá? Só um minutinho. Eu vou tentar aqui só refazer aqui a minha conexão. Só um minutinho. Voltando. E agora, pessoal? E agora, melhorou? Aparentemente está ok, né? Eu desconectei e conectei aqui de novo, viu, pessoal? Aparentemente melhorou bastante aqui a conexão. Aparentemente melhorou bastante. Tá? Então vamos lá. Conforme eu estava falando aqui, né, pessoal, nesse segundo item, voltando aqui no slide, no segundo item, a terceira era foi caracterizada pelo advento dos computadores pessoais, né, os computadores de mesa, né, os PCs, né. Então, da década de 90 em diante, praticamente todo mundo começou a ter computador em casa, ok? Nessa época aqui também teve o surgimento de produtos inteligentes, ou seja, micro-ondas, robôs industriais, equipamentos de análise de sangue, não é? Então, a partir dessa época em diante, pessoal, nós começamos a ter exatamente coisas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, pessoal, da internet das coisas, a IoT, tá? É claro que IoT já é um conceito bem mais novo, né, pessoal? Exatamente, IoT, a internet das coisas, né? Internet of Things, né? Internet das coisas. Né? Apesar que IoT já é um conceito bem mais atual, que é exatamente o quê? É realmente você ter coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, que fazem conexão com a internet. Né? Por exemplo, um carro que tem conexão com a internet. Ah, legal. Legal, Matheus. Então, o Kleber já explicou isso aí, não vou nem falar muito. Legal. Maravilha. Então, aqui, pessoal, nessa terceira era, né, começou a surgir, né, os produtos inteligentes. Ou seja, um micro-ondas que tem um microchip embutido, né, que ele tem um microchip, ele tem uma programação nele, né, a programação para esquentar uma pipoca, a programação para esquentar um macarrão, né? Então começou a surgir esses produtos inteligentes, né, pessoal? Um robô industrial, um micro-ondas, um equipamento de análise de sangue e assim por diante. Né? Aí o Ludwig aqui está questionando, pessoal, se as eras citadas acompanham a geração dos computadores. Sim, acompanha sim, viu, Ludwig? Com certeza. Sim, com certeza, Ludwig. Então, aquelas gerações que eu falei para vocês nas aulas anteriores, as gerações da evolução dos computadores, tá? Elas acabam acompanhando as eras, né, as gerações da evolução do software, né? Elas acabam andando meio que concomitantemente. Ok? Apesar, Ludwig, que tem um detalhe, né? Tem um detalhe importante, Ludwig, que é o seguinte. No começo, pessoal, se a gente for pegar até o ano 2000, tá? Não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, pessoal. Mas se você for pegar até o ano 2000, pessoal, quem que evoluiu bastante até o ano 2000? Foi o hardware, né? Os computadores evoluíram bastante até o ano 2000, tá?
Entretanto, pessoal, software, até o ano 2000, não evoluiu tanto assim a parte de software. Tá? Nós podemos destacar, pessoal, que a parte de software, web, sistemas, ela realmente teve um boom, ela teve realmente uma evolução drástica, pessoal, de 2000 para cá. Vocês concordam comigo, pessoal? Concordam comigo? Então, realmente, a gente consegue perceber isso na área de computação. Até o ano 2000, teve uma grande evolução em termos de hardware, mas de software nem tanto. Tá? Software, pessoal, realmente teve um boom em termos de evolução tecnológica de 2000 para cá. Né? De 2000 para cá. Tá? Então, realmente isso é fato, pessoal, não é um mito. Tá? Isso é um fato. Tá? Software realmente evoluiu muito dos anos 2000 para cá. Principalmente com internet, cloud, touchscreen e assim por diante. Ok? E olha só, pessoal, inclusive vai de encontro com o que eu vou falar agora. Perfeitamente, né, Lua? Perfeitamente, Lua. Atualmente, software e hardware está andando meio que sincronizado, né? Conforme um evolui, o outro evolui também. Né? Então, os softwares estão andando meio que sincronizados ultimamente. Né? O Ludwig está colocando aqui que podemos ver que quando se trata de geração é algo mais de hardware. De 2000 para trás, né, Ludwig? É mais o hardware que evoluiu. De 2000 para frente, a gente teve mais evolução do software, né, Ludwig? Né? O Matheus, né? Antigamente a Intel era líder absoluta na área de processadores. Era realmente, Matheus. Depois que começou a surgir aí os concorrentes, né, Matheus? Mas no começo era a Intel que dominava. Né? Perfeitamente, Luan. É verdade, Matheus. Hoje em dia você tem a AMD, que praticamente quebrou a Intel. Verdade. Né? Hoje em dia, né, Luan, a AMD concorre muito forte no mercado. Verdade, Matheus. O Luan está colocando aqui, né, pessoal, que a AMD é mais a parte de... Acho que você quis dizer aqui, né, Luan, custo-benefício, né, Luan? Isso, você colocou aqui, deve ser custo, né, que você colocou, né, Luan? Custo-benefício. É que a AMD, né, pessoal? O pessoal está falando que ainda prefere Intel, né? Mas a AMD já tem processadores bem mais potentes. Mas a AMD, pessoal, geralmente é mais caro, não é, pessoal? A AMD geralmente não tem um custo mais elevado? Tem, né? Ah, mais barato. Né? Ela é mais barato. Tá ok. Tudo aí depende do custo-benefício, né, pessoal? Depende do que você está fazendo. Se você quer trabalhar com programação, se você quer jogar, se você quer uma placa gráfica, depende muito do seu objetivo, né, pessoal? Então, tudo aí tem o seu custo-benefício. Né? O pessoal está falando aqui que usa AMD, coisa de diferença de até R$ 1.000 de processador do mesmo nível. Verdade, pessoal. Tudo uma questão de custo-benefício, né? Tudo aí depende do seu objetivo, né, pessoal? Digamos assim. Ok? Verdade, meninos. Legal. Pessoal, seguinte, só uma pergunta. Cadê o povo, pessoal? A sala é bem maior que isso, né? Cadê o restante do povo, pessoal? Tá faltando bastante gente, né? Cadê o povo? Então, será que tá dormindo mesmo, pessoal? Será que na segunda aula aumenta? Aumenta a quantidade de pessoas? É mesmo, pessoal? O máximo que frequenta as web aulas é de 20 a 30? É mesmo? Então, como a gente está em 20 aqui, então é mais ou menos a média. Ah, entendi, Matheus. A maioria deixando realmente para assistir às aulas depois, né? Não, acho que errar o link não, pessoal. Acho que não errar o link. Acho que tem muita gente que acaba deixando para assistir a aula depois, né? Deixa para assistir à tarde, à noite, não é? Eu acho que realmente isso vem acontecendo. Né? E nos outros dias, pessoal, como é que tá os outros dias da semana? É essa média também? Alguns não conseguem entrar, o app não funcionou. Mas nos outros dias da semana, pessoal, como é que tá a média? 20 a 30 mesmo? É a mesma coisa?
Ah, então tá bom, pessoal, porque eu achei que tava pouca gente, mas se é a média, então tudo bem. Eu acho que tem muita gente que deixa para assistir a aula depois, viu, pessoal? Acho que tem muita gente que deixa para assistir a aula à noite. Tem muita gente que gosta de estudar no período da noite. Então acho que isso acontece. Tá ok. É, tá ok. Às vezes tem problema no Blackboard, né, pessoal? Deixa para assistir depois. Tudo bem. Tá joia, pessoal. Vamos continuando então. Murilo falou que está 2 semanas sem acesso. Puxa vida. Tá. Entendi, pessoal. Tem que fazer no seu esquema de estudos aí, realmente, né, pessoal? Ou assistir a aula síncrona, ou, como a aula é gravada, dá para assistir depois também. Tá ok. Vamos lá então, pessoal, prosseguindo. Vamos lá. Mas acho que com certeza em programação de computadores vai aumentar a quantidade de pessoas. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, continuando. Finalizando aqui essa parte da terceira era, né? O último item, aqui embaixo, né? Da terceira era em diante, o software começou a se tornar mais importante que o hardware, ok? Da década de 90 em diante, né? E conforme alguns de vocês aí comentaram agora há pouco, dos anos 2000, pessoal, até os anos até hoje, né? A gente pode dizer que a evolução tecnológica meio que acompanha, né? A evolução do software vem acompanhando a evolução do hardware, né? Principalmente dos anos 2000 para cá, até os dias atuais. Legal. E por último aqui, pessoal, a gente tem a quarta era, né, que a gente chama de quarta geração, né, que é a partir de 1990, tá? Daqui em diante, pessoal, as tecnologias orientadas a objetos, né, ou seja, a POO, a programação orientada a objetos, ela passou a ocupar o lugar das abordagens convencionais, né? No passado, nós tínhamos o paradigma da programação estruturada, tá? E da década de 90 em diante, pessoal, começou a surgir o paradigma da orientação a objetos, né? Então, de 90 em diante, os programadores começaram a usar muito a linguagem de programação C++, ok? Principalmente aí para a parte de desenvolvimento de softwares, né? E ainda, né, pessoal, dessa década em diante, os sistemas especialistas e os softwares de inteligência artificial começaram a sair dos laboratórios, né, e começaram realmente a ganhar prática, né, em problemas, em situações de problema do dia a dia. Ok, pessoal? Então, importante aí esses fatos, tá, para essa era da década de 90 em diante. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho aí essa parte da evolução? Da evolução aí, as 4 eras da evolução do software? Tudo bem? Maravilha, pessoal, tranquilo. Agora, pessoal, eu vou explicar para vocês a segunda parte da aula de hoje, onde eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas de gestão integrada, tá? Os sistemas de gestão integrada, pessoal, eles têm uma sigla, eles podem ser chamados de SGI, ok, pessoal? Eles podem ser chamados de SGI ou também podem ser chamados de SIG, tá? Só que tomem cuidado, pessoal, com essa sigla SIG na nossa área, porque SIG também pode ser chamado, né, na nossa área, de Sistema de Informação Gerencial, tá? Ou também pode ser chamado de Sistema de Informação Geográfica, ok? Então, para denominar, pessoal, sistemas de gestão integrada, é preferível você usar muito mais essa sigla SGI, tá? Mas SIG é uma sigla que também pode ser usada, tá? Antes de eu começar a falar, pessoal, para vocês sobre o que é um SGI, um sistema de gestão integrada, né? Olha só, vamos pegar aqui esse conceito primeiro, pessoal. Aí eu vou trazer uma forma mais geral de entendimento. Vamos pegar o conceito geral de SGI. O que é um SGI? Um sistema de gestão integrada, um SGI, ele é um conjunto integrado dos sistemas de gestão de qualidade da empresa, tá? Ele é um conjunto
conhecimento integrado dos sistemas de gestão de qualidade da empresa, e envolve também o meio ambiente organizacional, o meio ambiente empresarial, tá? E também toda a parte de segurança do trabalho, né? Segurança, saúde no trabalho, ergonomia no trabalho e assim por diante. Então percebam, pessoal, o que é o SGI? O SGI, pessoal, ele envolve muita coisa, tá? O SGI, pessoal, ele envolve toda a parte de qualidade, toda a parte de gestão da qualidade, tá? O que é isso? Alguém de vocês, pessoal, já trabalhou numa empresa certificada pela ISO? Vou colocar aqui no chat, pessoal. O que é ISO? Isso aqui, ó. Ó, coloquei aqui no chat. Quem já trabalhou, pessoal, em uma empresa certificada pela ISO? O Matheus até colocou. Ele falou que trabalha, né, Matheus? Legal. Emerson também disse que já trabalhou também. O que é, pessoal, uma empresa certificada pela ISO? É uma empresa que tem uma certificação, né? Ela recebeu uma certificação, ela é uma empresa certificada pela ISO, né? Também, Luan, mais ou menos, Luan. É que normas ABNT, pessoal, já é uma coisa que é a ABNT, pessoal, só para vocês saberem. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Na verdade, pessoal, o que é a ABNT? A ABNT é como se fosse a representação da ISO no Brasil, tá? Quem representa no Brasil, pessoal, a ISO é a ABNT, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Só que a ISO, pessoal, a ISO ela é um padrão de qualidade, tá? E aí, conforme até o Matheus falou, a ISO, pessoal, ela é um padrão internacional de qualidade, tá? E a ISO é mundial, pessoal, a ISO é internacional, tá? Exatamente, Matheus. A empresa tem que seguir os padrões daquela certificação. Por exemplo, a certificação ISO 9241, né? Então, a empresa tem que seguir todas as normas, todos os critérios de qualidade daquela ISO. Ok? Os padrões daquela certificação, daquela norma de qualidade. Tá? E outra coisa, pessoal. Para vocês aí que trabalharam ou que trabalham ainda numa empresa certificada pela ISO, o que vocês acham, pessoal? Vocês acham que é fácil trabalhar numa empresa certificada pela ISO? Ou nem tanto? Ou é um pouco mais burocratizado? O que vocês acham, pessoal, de uma empresa certificada? Se trabalhar numa empresa certificada pela ISO, o que vocês acham disso? É verdade, Luan. É verdade. Isso que o Luan falou é importante, pessoal. Geralmente, quando você trabalha numa empresa certificada pela ISO, é um pouco mais burocratizado para fazer as coisas. Por quê? Porque tudo tem relatório, tudo tem documentação, né? Por exemplo, né, Luan? Digamos que eu tenho que mandar um malote de um setor para o outro. O simples ato, né, pessoal, de eu mandar um malote de um setor para o outro, tem um documento. Tem uma CI específica, um documento específico que tem que ser preenchido para mandar um malote de um departamento para o outro. Então, tudo, pessoal, numa empresa certificada pela ISO é documentado, né? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né, pessoal? Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, pessoal, o lado bom é que tudo é documentado. Tudo é documentado, isso é o lado bom. E o lado, pessoal, digamos, ruim, entre aspas, o lado ruim, é que é tudo meio burocratizado, né? Tudo segue padrão, tudo tem relatório, tudo tem documentação, tudo é documentado. Então, as coisas acabam sendo um pouco mais burocratizadas, né, pessoal? Numa empresa certificada ISO, né? O Matheus até colocou aqui, né, Matheus? Que na empresa onde ele trabalha é tranquilo. O fiscal faz uma vistoria uma vez por ano. Uma semana antes começa a arrumar as coisas para ser aprovado na inspeção. É bem isso que acontece, Matheus. Na prática, é bem isso que acontece. O Ludgen aqui falou, acho que nesse exemplo já não dá para falar que fez, mas não fez. Então, acho melhor. É verdade, viu, Ludgen? É verdade, meninos. Ó, tem muita empresa, pessoal, presta atenção. Tem muita empresa que só tem a certificação só para inglês ver. O que é isso, pessoal? A empresa só tem certificação só para inglês ver. É assim, ó. A empresa, ela é certificada, né? O dia a dia da empresa é aquele oba-oba, né? E a empresa só começa a trabalhar direitinho quando a equipe de auditoria vai baixar na empresa.
né? Aí quando a empresa de auditoria, sei lá, uma Fundação Vanzolini, né? Quando ela vai baixar lá na empresa para fazer auditoria, aí 1 ou 2 semanas antes todo mundo começa a trabalhar direito, começa a preparar a documentação. Então acontece isso em muitas empresas, pessoal, isso é fato. Né? O Luan, inclusive, está dizendo que já trabalhou em lugares assim, né, Luan? Às vezes acontece. Às vezes a certificação é só no papel, né? Mas o povo trabalha naquele oba-oba, né? E o povo só começa a trabalhar direito mesmo, com tudo documentado, quando a auditoria está para chegar, tá para fazer a visita na empresa e fazer a auditoria, né? É verdade, ó, Lua. Quando eles iam fazer a fiscalização, eu tinha que fazer todo o levantamento e correção da documentação de 1 ano em 2 dias. Puxa vida, Lua. Que trabalheira, hein? Quando eles iam fazer fiscalização... Ah, você repetiu a frase ali 2 vezes, né, Lua? Legal. Isso acontece bastante, né, Lua? Acontece bastante, né? Quando você está 1 semana da visita, todo mundo tem que trabalhar no seu setor para melhorar a documentação, para deixar tudo em ordem, né? Mas vocês concordam comigo, pessoal, que na verdade isso não deveria ser dessa forma? Concordam comigo, pessoal? O que seria o correto? Que se a empresa é certificada, o correto é que ela já trabalhe com toda a documentação adequadamente já no dia a dia. Sempre, né, pessoal? Sempre seguir os padrões, é o correto. Mas a gente sabe que na prática não é bem isso que acontece. Na prática. Ok, pessoal? Tudo bem. Isso menos. A obrigação seria seguir os padrões todos os dias. Eu até queria destacar, pessoal, um exemplo. Uma vez eu trabalhei numa faculdade que era certificada pela ISO. Olha só, faculdade certificada pela ISO. E eu lembro, pessoal, que o simples fato de eu ter que mandar um malote de um setor para o outro, eu tinha uma CI específica. Né? Eu tinha uma CI. Eu tinha um modelo de documento específico para eu poder mandar um malote de um setor para o outro. Então, tudo era bastante burocratizado, viu, pessoal? Teve alguém que levantou a mão aqui, pessoal? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém levantou a mão e já baixou? Sim, tem mesmo, viu, Matheus? Tem padrões de qualidade que se atualizam aí a cada 3 meses. Tem mesmo. Ah, foi sem querer, Gabriel. Tranquilo. Show de bola. Tranquilo. Maravilha. Mas olha só, pessoal, voltando aqui para o conceito de SGI. Volta aqui para o conceito de SGI para a gente entender melhor. Ó, um sistema de gestão integrada, ele é um conjunto integrado do sistema de gestão da qualidade. O que é o sistema de gestão da qualidade? Já falamos agora. Sistema de gestão da qualidade tem a ver com a certificação ISO, ok? Então, os SGIs, pessoal, é um conjunto integrado do sistema de gestão da qualidade, que é a ISO, que é a certificação ISO. O SGI, pessoal, também envolve todo o meio ambiente empresarial. O que é o meio ambiente empresarial, pessoal? É de fábrica, né? São os setores, os departamentos, a hierarquia que existe dentro da empresa. Tudo isso é o meio ambiente empresarial, tá? E também, pessoal, o SGI, ele envolve a parte de segurança e saúde no trabalho. Concorda comigo, pessoal, que isso é importante no SGI? É. A segurança dos funcionários, a saúde dos funcionários também, né, pessoal? Integridade física, né? Tanto é, pessoal, que é por isso que hoje em dia está todo mundo confinado, né, pessoal? Todo mundo confinado. É exatamente porque as empresas, elas prezam pela segurança, pela saúde dos seus funcionários. E também, pessoal, SGI envolve aquela parte de ergonomia. Alguém já ouviu falar, pessoal, de ergonomia? Alguém sabe o que é ergonomia? Ó, ergonomia. Ergonomia, pessoal, também tem relação com segurança no trabalho. Tá? O que é ergonomia, pessoal? É o seguinte, por exemplo, você trabalhar num ambiente onde você tenha uma cadeira adequada, né? Que a cadeira tenha uma altura adequada para você poder trabalhar e não ter dor nas costas, né? Você tem um computador, pessoal, que ele tem um mousepad, para evitar que você tenha tendinite, né, pessoal? Né? Você tem lá um dispositivo no seu mouse que evita você ter tendinite, né? Ou você tem outro dispositivo no seu computador na empresa que evita você ter dores nas mãos, né? Na empresa você tem um elevador de pernas para você ficar com as suas pernas mais confortáveis, não sentir muita dor. Tudo isso, pessoal, envolve a
parte de segurança no trabalho e também ergonomia, né? Isso, exatamente, Matheus. Exatamente. É trabalhar num ambiente que forneça os equipamentos necessários para não te causar males. Perfeitamente, Matheus. Ou até, se você ir mais a fundo, Matheus, vocês já ouviram falar dos EPIs? Já ouviram falar, pessoal, de EPIs? É muito usado nas empresas, principalmente nas empresas de engenharia, né? É, exatamente, pessoal. O que é EPI? São os equipamentos de proteção, né? Você trabalha numa indústria e você tem que usar capacete, você tem que usar uma máscara, você tem que usar luva, você tem que usar as botas específicas, né? Um macacão especial, né? Tudo isso, pessoal, envolve a parte de EPIs, que são exatamente os equipamentos de proteção individual. Ok, pessoal? Então, tudo isso que eu falei agora está dentro do que nós chamamos de SGI. Ok, pessoal? Que são os sistemas de gestão integrada. Ok? Continuando aqui, pessoal, o que nós temos? O objetivo do SGI. O objetivo do SGI é estabelecer um conjunto de elementos, de critérios, que interagem com a força de trabalho, né? Ou seja, vai de encontro aí com a segurança no trabalho, com a saúde no trabalho, com a ergonomia, né? Ergonomia que a gente falou agora, né? Com os EPIs, né? Com os equipamentos de proteção individual, né? Por meio, né, de diretrizes e padrões para promover a melhoria da qualidade dos serviços, né, pessoal? Concorda comigo? Que a partir do momento que a gente tem melhor ergonomia, melhor segurança no trabalho, melhor saúde, né? EPIs, equipamentos de proteção, né? A partir do momento que a gente tem toda essa infraestrutura, né? Consequentemente, a gente vai ter, né, melhoria na qualidade dos serviços, né? Nós estamos também aumentando a postura preventiva com relação à questão de segurança no trabalho, o meio ambiente da empresa e a saúde dos colaboradores. E não sei se vocês concordam comigo, pessoal, mas concordam comigo, pessoal, que se a empresa investe em EPIs, em ergonomia, segurança no trabalho, concorda comigo, pessoal, que a empresa ela tem uma tendência maior a diminuir os afastamentos, pessoal? Aos afastamentos? Ou seja, diminuir a quantidade de pessoas que se afastam por problemas de saúde, pessoal? Sim. Perceberam, pessoal? Então, perceba que esse investimento que a empresa está fazendo, pessoal, também tem um pensamento lá no futuro. Por que a empresa investe agora, pessoal, em segurança, em ergonomia? Para evitar que os seus funcionários tenham problemas de saúde e não fiquem afastados por muito tempo do trabalho. Né? E quando um funcionário fica afastado, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que conseguir um substituto. Né? Ela tem que pagar por um substituto, tem que pagar por um trabalhador temporário. Então, entenderam, pessoal? É melhor a empresa investir agora em equipamento de segurança do que ter que pagar depois toda a questão trabalhista, pagar um funcionário, né, um funcionário temporário para fazer a mesma coisa que você fazia porque está afastado. Entenderam, pessoal? Então, tudo isso diz respeito ao objetivo do SGI, né, do Sistema de Gestão Integrada. Ó, aqui, pessoal, é só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia do seguinte, para vocês terem uma ideia, os SGIs, eles geralmente são baseados em quê? Bom dia, bom dia. Os SGIs, pessoal, perdeu alguma coisa? Ó, os SGIs, exatamente, viu, Gabriel? Na verdade, Gabriel, o SI, olha só, Gabriel, na verdade o SI é bem mais abrangente, né, Gabriel? O SI ele envolve tudo. O SI envolve hardware, software, sistemas, documentação. Nós poderíamos afirmar, Gabriel, que o SGI ele faz parte do SI. Tá ok, Gabriel? Tudo bem? Tranquilo? Então, se você quisesse criar uma classificação, tá, Gabriel? A gente poderia dizer que o SGI faz parte do SI. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui para o slide. Então, pessoal, o SGI, sim, podemos dizer que sim, viu, Luan? Podemos dizer que sim, né?
Porque os ERPs, eles são sistemas de gestão, né? Sistemas para fazer a gestão empresarial, a gestão organizacional. Então, podemos dizer sim, Lua, podemos afirmar sim, que os ERPs são partes componentes também de um SGI, de um sistema de gestão integrada. Podemos afirmar sim, viu, Lua? Legal. Olha só, pessoal, continuando aqui no slide. Vamos lá. São que horas, pessoal? 9h17, né? Vamos lá. Ó, os SGIs, pessoal, geralmente eles são baseados em quê? Eles podem ser baseados em normas, ok? Por exemplo, norma ISO 9001, que é mais a parte de gestão da qualidade. Norma ISO 14001, que é mais a parte de gestão ambiental, né? Tem essa outra norma, pessoal, 18001, que é mais a parte de gestão da saúde e segurança ocupacional, tá? ISO 26000 e essa 8000 também, que é mais a parte de responsabilidade social, tá? Tem uma outra norma aqui, pessoal, que é a 7799, que é a parte de gerenciamento da segurança da informação, tá ok, pessoal? Então a gente pode dizer, podemos afirmar que a ISO, né? Aliás, podemos afirmar que os SGIs, né, pessoal? Os SGIs, eles sempre são baseados em alguma norma, sempre são baseados em algum padrão, ok? E também podemos afirmar, pessoal, que os SGIs, eles também são baseados na legislação vigente. O que é isso, pessoal? O que seria isso? E o Joninho já saiu, hein, pessoal? O Joninho saindo, ele entrou e saiu. Puxa vida. Podemos dizer, pessoal, que os SGIs, eles também são baseados na legislação vigente. Por quê? Concordam comigo, pessoal, que se o governo federal sai com alguma regulamentação nova, o nosso SGI tem que seguir os padrões do governo federal. Concordam comigo, pessoal? Concordam ou não, pessoal? Que o SGI tem que seguir os padrões do governo? Sim. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Vocês lembram quando a indústria automobilística mudou a regra, mudou a norma, e toda a parte de equipamento de segurança, por exemplo, airbag, freio ABS, começou a ser considerado item básico, item de segurança básico nos veículos, pessoal? O freio ABS, foi em 2013, né, Matheus? Acho que foi. Lembram disso, pessoal? Se não me engano, freio ABS e mais uma coisa, né, pessoal? Airbag, né? Isso. Airbag e o freio ABS. Começou a ser considerado item de segurança obrigatório nos carros. Então, todos os carros tinham que sair de fábrica com esses itens, né? Isso, pessoal. É verdade, pessoal. Então, olha só, Gabriel. O que é o SGI? Gabriel, voltando aqui à explicação. Né, Gabriel? O que é um SGI? Um SGI, pessoal, o que ele envolve, pessoal? Resumindo. Vou até colocar aqui para vocês no chat, pessoal, resumindo. Pode ser, ó. O SGI envolve o quê? Ele envolve normas de qualidade ISO e envolve também a parte de segurança no trabalho, ergonomia, saúde no trabalho, etc. Estou digitando aqui no chat para vocês, ó, pessoal. Dá uma olhadinha no chat. Resumir para vocês em poucas palavras o que é o SGI. Se quiserem até anotar, pessoal, essa definição, aí eu acho que fica legal. Então, o que é um SGI? SGI, pessoal, envolve normas de qualidade da ISO, envolve toda a parte de segurança no trabalho, toda a parte de ergonomia, saúde no trabalho e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, eu resumi em poucas palavras aí para vocês o que seria um sistema de SGI. Ficou melhor, Gabriel? Ficou aí mais tranquilo? Se quiser até anotar essa definição aí, Gabriel, sugiro para você, tá? Dá um Ctrl+C, um Ctrl+V nessa definição aí. Ok? Legal. Tudo bem, pessoal? Continuando. Vamos lá. Continuando aqui. Ó, aí uma pergunta aqui que ele coloca, né, pessoal? Por que se certificar? Né? Por que uma empresa busca certificação? Né? Vamos ver aqui. Empresas com certificação da série ISO 9000 podem provar, né? Podem provar que possuem qualidade, pois passaram pelo processo de auditoria, não é? Isso, Luan, exatamente, Luan, perfeitamente. SGI tem a ver com a parte de padronização, em termos de padrões de qualidade.
Perfeitamente, viu, Lua? Isso mesmo. Tá ok? Legal. Então, olha só, pessoal, voltando à pergunta aqui. Para que se certificar? Né? Podemos dizer, pessoal, que empresas com certificação na série ISO 9000, elas podem provar para o mercado, concordem comigo, pessoal? Essas empresas podem provar para o mercado que elas possuem qualidade, não é? Pois elas passaram por um processo de auditoria. Concordam comigo, pessoal? Concordam comigo que quando uma empresa tem uma certificação de qualidade, ela está provando para o mercado que ela tem qualidade, né? Que supostamente ela tem qualidade, né? Aí você, né, Luan, Gabriel, Guilherme, quando você olha para aquela empresa, o que você pensa? Ah, bacana, aquela empresa é certificada pela ISO, então ela segue normas de qualidade, não é? Olha só, assim como ocorre com a série 14.000 da ISO, sobre gestão ambiental, né? Também a 18.001, que são voltadas para a parte de saúde e segurança ocupacional. E tem outra coisa também, pessoal, que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte. Olha só, digamos, pessoal, que eu tenho um grande investidor internacional que ele está chegando no Brasil, tá? E esse grande investidor internacional, pessoal, ele quer buscar alguns parceiros no Brasil para investir verba, investir dinheiro em novos projetos, em novas iniciativas. E aí, pessoal, esse investidor internacional, ele não conhece ninguém no Brasil. Pergunto para vocês, pessoal, qual seria o parâmetro que esse investidor internacional pode seguir? Qual seria o parâmetro para escolher empresas no Brasil para investir? Qual seria o parâmetro, pessoal? A resposta é exatamente nesse slide que a gente falou agora. Perfeito, Gabriel. ISO. Normas da ISO. Perfeitamente, meninos. Perfeitamente. Está chegando um investidor internacional. Ele quer escolher empresas para investir. Ele vai tentar escolher empresas que são certificadas, né? Porque são empresas que já seguem normas de qualidade comprovadas. Entenderam, pessoal? Então, geralmente, normas de qualidade da ISO é como se fosse o quê? É igual esse carimbo que está aqui embaixo, ó, pessoal. Não é um carimbo? Isso que está aqui embaixo? Normas de qualidade é igual a um carimbo, é igual a uma chancela. Você é chancelado que você segue normas de qualidade básicas, né? Você segue normas de qualidade mínimas. Entenderam, pessoal? Então, SGI, que a gente está falando agora, SGI, são empresas que seguem exatamente essas normas de qualidade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sossegado? Esse aqui é o seguinte, pessoal. Essas coisas aqui, eu não vou pedir, pessoal, esses números que estão aqui nesses lados, eu não vou pedir, obviamente, não vou pedir para ninguém ficar decorando esses códigos aqui, tá, pessoal? Desnecessário, tá? Até porque as normas de qualidade estão aí, estão disponíveis, né? Você encontra elas, tá? E você pode consultar essas normas da ISO, né, pessoal? Você não precisa ficar decorando os códigos das normas da ISO, não é necessário, tá? Elas estão disponíveis e vocês podem consultar, tá? Mas olha só, pessoal. Tá disponível sim, tá, pessoal? Esse slide aqui tá lá no BB, tá lá no Blackboard. Ó, isso aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ó, nesse slide aqui está aparecendo 3 normas da ISO. 3 normas. Tem a norma ISO 9001, tem a norma da ISO 14001 e tem a norma da ISO 18001. São 3 normas da ISO. E aqui é só para vocês terem uma ideia, pessoal, que cada uma dessas normas da ISO, elas têm o quê? Elas têm várias seções, elas têm vários subcapítulos, ok, pessoal? Cada uma dessas normas, por exemplo, a norma da ISO 9001, tá? A norma, pessoal, ISO 9001, ela tem capítulos, subcapítulos, seções, subseções, é como se fosse um documento, pessoal, um documento padrão. E esse documento padrão tem que ser seguido pela empresa, tá? E cada um desses documentos, pessoal, eles têm o quê? Conforme eu coloquei aqui do lado, no slide, ele tem seções. Tem seções e subseções, tá? Então aqui, pessoal, eu só estou dando um exemplo para vocês. Se tem curso para saber os padrões? Tem muito curso, viu, Ludney? Tem muitos cursos aí para você aprender melhor uma ISO, para você buscar certificação, né? Tem muito curso sim, com certeza. Tem bastante, tá? A Udemy, né, Lua? A Udemy tem bastante. Legal.
Ó, pessoal, mas esse slide aqui é só para vocês terem uma ideia, que, por exemplo, eu tenho uma seção que se chama Responsabilidades da Direção, tá? Essa seção aqui, pessoal, Responsabilidades da Direção, ela tem todas as normas, tá? E essa seção, chamada de Responsabilidade da Direção, ela é a seção 5 da norma 91, ela é a seção 4.4.1 da 14.001 e é também a seção 4.4.1 da norma 18.001, tá? Mesma coisa, pessoal, controle de documentação, controle de documentos, tá? Controle de documentos, as 3 normas também têm a parte de controle de documentos. Auditoria interna, tá? O que é auditoria interna? Alguém sabe, pessoal, o que é auditoria interna? O que é auditoria? Qual que é a diferença, pessoal, de auditoria interna e de auditoria externa? Alguém sabe qual que é a diferença? A auditoria externa, pessoal, é aquela auditoria que é feita por uma empresa especializada, né? A auditoria externa, por exemplo, é feita pela empresa especializada, por exemplo, uma fundação Vanzolini, né? A auditoria interna é feita dentro da própria empresa, ou seja, dentro da própria empresa, pessoal, é montado equipes de trabalho, tá? E essas equipes de trabalho avaliam os departamentos, avaliam os setores. Então, nós chamamos de uma avaliação interna, tá? Nós podemos dizer, pessoal, nós podemos afirmar que a auditoria interna, ela é uma preparação para quando a auditoria externa chegar na empresa. Perceberam, pessoal? Mas a auditoria interna é feita por equipes de trabalho dentro da sua empresa, dentro da sua própria organização. Então, por exemplo, pessoal, o seu setor, ele vai ser auditado internamente por pessoas de outros setores, né? Vai ter pessoas do RH, do financeiro, equipe de trabalho que vem avaliar o seu setor internamente. Ok, pessoal? Isso, perfeitamente, Matheus. A auditoria externa, ela sempre é feita por uma empresa terceira, sempre é feita por uma empresa terceirizada. Já ouviram falar, pessoal, daquelas empresas? Tem a Ernst Young, já ouviram falar da Ernst Young? Tem a Ernst Young, tem a Fundação Vanzolini, né? Tem várias empresas que prestam serviço de auditoria externa, tá? E assim por diante. Legal. Ó, o que mais, pessoal? O que mais que é comum nessas 3 normas aqui? A parte de treinamento, né? Essas 3 normas também têm a parte de treinamento, né? Essas 3 normas aqui. E essas 3 normas aqui também têm a parte de controle, né? Controle de operações internas na empresa, na organização. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos lá para a gente tentar concluir aí, fazer um intervalinho. Ó, depois aqui, pessoal, seguinte, sempre quando uma empresa ela segue as normas da ISO, né? Essa empresa ela tem que ter um manual, né? Sempre essa empresa ela tem que ter um manual da qualidade, tá? E esse manual da qualidade, pessoal, geralmente ele tem que estar disponível, tá? Ele pode ficar disponível no portal da empresa, ele pode ficar disponível no Outlook, né, pessoal? Lá no e-mail, no Outlook, onde todo mundo consegue baixar gratuitamente, tá? Então, geralmente, quando a empresa, a pessoa é certificada pela ISO, ela tem que ter um manual da qualidade, manual integrado, e esse manual tem que ficar disponível num local adequado para que todos os funcionários da empresa consigam baixar, consigam fazer o download e possam fazer a leitura, né, pessoal? Consigam leitura e conhecer as normas da empresa, ok? E geralmente, pessoal, esse manual integrado da empresa, o que ele tem que ter? Qual que é o conteúdo, né, desse manual integrado da empresa? Ele tem que ter um sumário, né, um roteiro, um sumário. Ele tem que ter a política da empresa. O que é a política da empresa? Tem que ter a missão da empresa, visão, metas, objetivos da empresa, né? Tem que ter toda a parte de política de sistemas. Política de sistemas, pessoal, envolve, inclusive, a parte de políticas de segurança da informação. Concordam comigo, pessoal, que é algo importante? A parte de política de segurança da informação? Sim. Política de segurança da informação envolve toda a parte de regras e critérios da empresa, pessoal, sobre como fazer o uso adequado dos softwares e do hardware da empresa, né?
Então, toda a parte de política de segurança da informação, segurança de dados, né? Por exemplo, na empresa você não pode usar pendrive, né? Você não pode levar documentos, né? Você não pode pegar documentos oficiais da empresa e levar para sua casa, né? Porque aí você está quebrando um contrato de confidencialidade. Então, tudo isso pode envolver, pessoal, a parte de política de segurança da informação na empresa, tá? E isso pode fazer parte desse manual integrado da empresa. Que mais, pessoal, que a gente tem como conteúdo desse manual integrado? Que mais? Toda a parte de estrutura organizacional, ou seja, a hierarquia, né? Toda a parte da organização, da hierarquia organizacional, toda a parte de autoridades e responsabilidades, os elementos do sistema da empresa, né? Esse manual tem que ter um sistema de numeração que combine com as normas da empresa, com as normas da ISO. O que é isso, pessoal? Esse manual integrado da empresa, pessoal, esse manual integrado da empresa, sempre ele tem que fazer referência, ele tem que fazer citação em relação à norma da ISO que aquela empresa segue. Entenderam, pessoal? Você tem o manual integrado da empresa e sempre esse manual integrado da empresa tem que fazer referência, tem que fazer citações em relação à norma da ISO, o qual essa empresa segue. Ok? E também, pessoal, nesse manual integrado, né? Ela tem que ter todos os requisitos das normas que padronizam os sistemas. Tá ok? Então, tudo que a sua empresa segue em termos de padrões da ISO, pessoal, das normas da ISO, tem que estar documentados nesse manual integrado da empresa. Perceberam, pessoal? Então, percebam. Olha só, tem dois documentos. Você tem o documento da ISO, o documento oficial da ISO de um lado, e do outro lado você tem o manual integrado da empresa. Esse manual integrado da empresa, pessoal, ele sempre tem que fazer referências, tem que fazer citações em relação à norma oficial da ISO, do padrão da ISO. Tudo bem, pessoal? Legal? Tranquilo? Legal. Aí aqui, pessoal, é só para vocês terem uma ideia sobre o que é o SGI, né, pessoal? Sobre o que é o Sistema de Gestão Integrado, né? Aqui no meio, pessoal, aqui em amarelo, inclusive ele coloca uma pergunta, né? Aqui em amarelo, aqui no meio, né? O que ele coloca? É possível ter um sistema somente, completamente integrado, né? Um sistema que integra tudo, né, pessoal? Parte financeira, parte de TI, parte de operações, marketing, qualidade, parte de meio ambiente organizacional, né? É possível você ter um sistema que integre tudo isso? Sim, né, pessoal? Né? A partir do momento que a gente tem um sistema de gestão integrada, um SGI, né? O nosso objetivo é exatamente integrar todos esses setores, né? O nosso objetivo é exatamente integrar todos esses departamentos, ok? Ó, mas aí ele coloca o seguinte: por que fazer integração, né, pessoal? Por que a gente faz integração na empresa, né? Por quê? Né? Ó, ele coloca o seguinte: que as normas, né, compartilhem os princípios do ciclo PDCA. Ciclo PDCA, pessoal, ele é um conceito que é muito usado na área de engenharia, principalmente engenharia de produção. Não sei se alguém já ouviu falar, pessoal. Alguém já ouviu falar desse ciclo PDCA? Ele é muito usado na área de engenharia. O que é, pessoal, esse ciclo PDCA? Ele não é tanto usado na área de computação, tá, pessoal? Ele é usado mais na área de engenharia. Mas o que é esse ciclo PDCA? O ciclo PDCA, pessoal, ele é um ciclo, né? Ele envolve planejar, depois você executa, depois você faz as verificações, os ajustes e depois você volta de novo para planejamento. Por isso que ele é um ciclo, pessoal. Ele é um ciclo. Ele executa as etapas, ele chega no final e ele começa tudo de novo. Tá? Sempre envolvendo planejamento, execução, verificação e ajustes. Ok? Que mais, pessoal? Esse sistema aqui, né, pessoal, um sistema integrado, ele proporciona uma visão integrada das instalações das empresas, da empresa, né? Evita a duplicação e reduz na documentação. Concordam comigo, pessoal, que quando você tem um sistema integrado, você evita redundância, você evita duplicação? Quer um exemplo?
Lembra quando eu falei para vocês, pessoal, semana passada, o exemplo do banco de dados? Semana passada, pessoal, eu dei o exemplo para vocês que o banco de dados, você está lá na universidade e você tem que fazer atualização cadastral. Lembram disso, pessoal? Aí você vai na biblioteca, atualiza os seus dados, tá? Aí você vai na área acadêmica, pessoal, da universidade, você tem que atualizar os dados de novo. Aí você vai na área financeira, você tem que atualizar os dados tudo de novo. Caramba, né, pessoal? Tá errado o sistema, não tá? O que seria o ideal? O ideal é que você tivesse um banco de dados, o quê? Um banco de dados integrado, não é? Onde toda e qualquer alteração que for feita no banco, vai ser feita essa alteração no banco de dados único, no banco de dados integrado. Ok, pessoal? Inclusive, a gente deu esse exemplo na semana passada. Tá? E quando, né, pessoal, nós temos um sistema usando integração, né, com certeza a gente economiza muito tempo e economiza também muito dinheiro, principalmente quando a gente vai realizar as auditorias, né, pessoal? Concorda? Sempre quando a gente trabalha com esse conceito de integração, certamente a gente vai economizar muito tempo, né, quando estiver chegando uma equipe de auditoria externa. A gente vai economizar muito tempo e muito dinheiro, principalmente quando estiver chegando a equipe de auditoria externa para fazer todo esse trabalho de auditoria. Ok, pessoal? O que mais? Ó, algumas vantagens aqui da gestão integrada. Algumas vantagens. Melhor confiabilidade perante os clientes. Com certeza, né, pessoal? Se a gente trabalha sempre de maneira integrada, nós temos uma melhor confiabilidade perante o nosso cliente, perante os nossos usuários finais. Né? Outras vantagens. Redução de custos para a implementação de novos projetos, para a obtenção de novas certificações e para realizar manutenção. Concorda comigo, pessoal? Com certeza. Quando eu trabalho de maneira integrada, pessoal, eu vou reduzir custos para desenvolver novos projetos, né? Vou reduzir custos, pessoal, para obter novas certificações na empresa, né? E também vou reduzir custos quando eu tiver que realizar manutenção de software, né? Dentro da empresa. Ok? Terceiro, pessoal, outra vantagem, redução de custos e maior eficácia em auditorias internas e também quando tivermos os treinamentos dentro da empresa, né? Treinamento dos funcionários. E com certeza também, pessoal, a gestão integrada, ela simplifica, né? Quando nós trabalhamos, né, pessoal, de forma integrada, nós simplificamos a documentação da empresa. Geralmente a gente tem uma documentação única, muito mais otimizada, né? E isso acaba reduzindo muito a parte burocrática dentro da empresa, né, pessoal? Toda a parte da burocracia dentro da empresa acaba sendo reduzida. Ok? Se não me engano, esse aqui é o último, né, pessoal? Quase é o último. Isso. Legal. Então vamos lá. Para vocês poderem fazer um intervalinho. Aqui nós estamos citando, pessoal, alguns subsistemas do SGI, tá? Esses três caras que eu vou citar agora, pessoal, o IRP, o CRM e o CSM, eles fazem parte de um SGI. Tudo bem, pessoal? Mas já vou adiantando para vocês, pessoal, que nas próximas aulas eu vou falar com mais detalhes para vocês sobre o que é um RP, um CRM e um CSM. Ok, pessoal? Vou dar aqui uma leve introdução e depois eu vou falar mais para vocês sobre o que é esses três conceitos. O Ludney falou que usa CRM. Legal, Ludney. Bacana. Ó, pessoal, então o IRP, o CRM e o CSM, eles são partes de um SGI. Ok? Primeira coisa, pessoal, o que é um IRP? Um IRP é um sistema de gestão integrada. Tá? Eu vou falar mais para vocês nas próximas aulas. Um RP, pessoal, conforme eu já falei, ele é parte de um SGI, tá? É uma das partes de um SGI. Um RP, pessoal, é voltado para a parte de gerenciamento dos recursos da empresa. Tá? Um IRP, pessoal, ele integra todos os dados da empresa e todos os processos no único software, no único sistema. Tá? Então, no IRP, pessoal, por exemplo, você consegue integrar toda a parte de finanças, contabilidade, RH, vendas, estoque, tudo fica integrado num único software, num único sistema.
Querem um exemplo, pessoal, de um sistema de ERP? Querem um exemplo? Perfeitamente, Luan. É o planejamento de recursos empresariais. Isso mesmo, Luan. Querem um exemplo, pessoal, de sistemas de ERP? Já ouviram falar do SAP? Já ouviram falar, pessoal, da TOTS? Já ouviram falar, pessoal, da antiga DataSul? Já ouviram falar, pessoal, da antiga Consist? Já ouviram falar desses sistemas aqui, pessoal? Sim? Ó, esses sistemas que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, SAP, TOTUS. O TOTUS, pessoal, para quem não conhece, a TOTUS, pessoal, o SAP e o TOTUS são bem populares, tá? Para quem não conhece, pessoal, o TOTUS é a antiga Microsiga. Alguém já ouviu falar da Microsiga, pessoal? A Microsiga era o nome antigo da empresa, Microsiga, agora o nome é TOTUS. Então, todos esses exemplos que eu dei para vocês, pessoal, são exemplos de sistemas de ERP, ok? São todos exemplos de sistemas de ERP, tudo bem? E o ERP, pessoal, talvez o sistema de ERP mais conhecido do mercado é o SAP, é o sistema SAP, ok? Mundialmente falando. E o sistema de ERP mais conhecido no Brasil seria o TOTUS, né, pessoal? A TOTUS talvez seja o sistema de ERP mais conhecido no Brasil. Ok? Mas fiquem tranquilos, pessoal, que nas próximas aulas eu vou ter uma aula inteira que eu vou falar para vocês sobre sistemas de ERP. Ok, pessoal? Então vamos lá, prosseguindo. Então, conforme eu falei para vocês, o ERP, ele é parte componente de um SGI. CRM, pessoal, o que é CRM? CRM também é um dos subsistemas de um SGI. O que é um CRM, pessoal? CRM, toma cuidado, pessoal. CRM não é o CRM do médico que eu estou falando, tá? O que é um CRM? CRM faz o gerenciamento do relacionamento com o cliente ou com o consumidor. Tá ok, pessoal? O objetivo de um CRM é administrar os clientes, maximizando o valor do seu cliente, tá? E CRM, pessoal, também trabalha muito com a parte de fidelização dos clientes, tá? Então, o grande objetivo do CRM, pessoal, é fazer toda a parte de administração de clientes, consumidores, tá? Ter um banco de dados, né, pessoal, de perfil de clientes, perfil de consumo, né? Concordam comigo, pessoal, que quando eu tenho um banco de dados de perfil de consumo, concordam comigo que eu consigo oferecer para você produtos mais especializados, pessoal, de acordo com a sua necessidade? Concorda comigo, pessoal? Se eu tenho um banco de dados de perfil de consumo, do seu consumo, né? De como você consome, como você compra, como você gasta, concorda comigo que eu consigo oferecer produtos específicos para você, pessoal? Posso, né? E dessa forma, pessoal, quando eu ofereço produtos mais específicos para você, de acordo com o seu interesse, provavelmente a possibilidade de você comprar é bem maior, tá? Então, pessoal, aquele conceito que a gente tinha no passado de fazer propaganda em massa, pessoal, né? Propaganda em larga escala, propaganda em massa, isso aí já vem meio que acabando, né, pessoal? Só a TV que faz isso, né? A TV faz muito propaganda em larga escala, em massa, a TV. Mas hoje em dia, pessoal, a internet, né? Internet você usa muito propaganda especializada, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua necessidade. Porque aí a possibilidade de você comprar o produto é bem maior, né? Com certeza, Gabriel. Certamente, Gabriel. ERP são softwares, tá? CRM, existem softwares de CRM, são todos softwares, viu, Gabriel? Certamente. Ok? E por último, pessoal, vamos lá? Por último, os sistemas de CSM, tá? O que são os sistemas de CSM, pessoal? CSM também é parte do SGI, também faz parte do SGI. E o que é o SCM, pessoal? É um sistema de gerenciamento da cadeia de abastecimento. Ou é um sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Já ouviram falar disso, pessoal? Geralmente, um sistema desse tipo, ele é voltado para a parte de administração de fornecedores, né? Ele é voltado, pessoal, esse sistema, ele é muito voltado para a parte de gerenciamento da cadeia produtiva, tá? Ele é voltado para gerenciamento, pessoal, da cadeia de suprimentos,
a parte de produção, manufatura, a parte de gerenciamento de distribuição, tá? Então, geralmente, pessoal, as empresas de engenharia, né, as indústrias, as empresas de engenharia, as grandes empresas na área de logística, né, pessoal? Logística, transporte, certamente usa aí muito os sistemas de SCM para fazer toda a parte de administração da cadeia de suprimentos. Ok, pessoal? Então, tanto o IRP, CRM e CSM são subsistemas do SGI, ok, pessoal? E existem no mercado software de IRP, software de CRM e também software de CSM. Certamente, viu, Matheus? O SGI ele engloba todos esses subsistemas. Certamente. Ok, pessoal? Esses subsistemas aqui, pessoal, a gente vai ter aulas onde eu vou falar mais sobre esses assuntos nos nossos próximos encontros. Ok, pessoal? Aí eu vou falar com mais características, vantagens, desvantagens, dar exemplos de softwares, né, pessoal? Dar exemplos de softwares e assim por diante. Ok, pessoal? Tudo bem? E aí nós estamos aqui finalizando. Eu vou aqui, pessoal, finalizar